A evolução humana está baseada em duas coisas: sofrimento e prazer. Napoleão Bonaparte dizia que só tem duas coisas que motivam o ser humano: medo e interesse. Você faz só por isso as coisas. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Ou por medo, ou por interesse. Só que tem gente que faz mais por medo, tem gente que faz mais por interesse. Então você tem que ver qual o seu modus operandi. Para você, o que faz você motivar mais? Você se motiva mais para evitar coisas ou você se motiva mais para obter coisas? Vou dar um exemplo. Se eu sou um médico e tenho uma paciente na minha frente, uma paciente, eu quero que essa pessoa tome o remédio, eu sei que ela opera o mundo pelo medo, eu vou dizer para ela o seguinte: se você deixar de tomar esse remédio, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Agora, se eu sei que ela opera o mundo pelo prazer, eu já vou dizer para ela assim: se você tomar esse remédio, vai acontecer isso, 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 isso. Para uma eu vou dizer o que vai acontecer se não tomar o remédio. Para outra eu vou dizer o que vai acontecer se tomar o remédio. Primeiro você tem que descobrir com você mesmo se você é mais do medo ou mais do interesse. Então isso aí é importante. Como é que você faz isso? Eu vou lhe dar uma pergunta aqui agora. Imagine que eu estivesse lhe perguntando o seguinte: se dinheiro não fosse problema na sua vida, você continuaria trabalhando? Provavelmente você responder sim, né? Aí eu vou lhe perguntar: mas por quê? Se você falar assim: eu continuaria trabalhando porque se eu trabalhar, eu evito o choro das crianças em casa, a lamúria da sogra, ou seja, você está evitando coisas. Se você respondesse para mim: porque se eu trabalhar, eu vou fazer amizades, eu vou realizar projetos, eu vou conhecer gente nova, você está buscando prazer. Então, primeiro você conhece você. Qual é o seu modus operandi? Depois que você descobriu isso, você então vai ver como os outros funcionam. Na hora que você descobre como você se motiva, porque na realidade ninguém motiva ninguém, você sabia disso? Toda motivação, no fundo, é automotivação. O que a pessoa pode fazer é usar um componente linguístico para estimular alguém a se automotivar. Então, no momento que eu entendo como que eu me automotivo, se é mais pelo medo ou é mais pelo interesse, eu entendendo essa dinâmica minha própria, aí eu posso alavancar as coisas com mais facilidade. E aí o céu fica o limite, né? Porque aí eu não dependo de ninguém. Eu dependo da minha própria habilidade em evoluir. Convicção traz sucesso. Sabia disso? Por quê? Você gosta de futebol? Domingo à tarde está assistindo uma partida, o jogador vai bater um pênalti, ele perde o pênalti. Ou porque o goleiro defendeu, ou que pegou na trave, ou que chutou para fora. Observe, aquele jogador nos próximos 15 minutos ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele tem que se recuperar da sua autoestima, que foi lá embaixo, porque ele perdeu o pênalti. Um atleta, quando entra em campo, ele tem que ter a parte física, tem que estar bem fisicamente, tem que ter a parte técnica, tem que saber, no caso, jogar futebol, ele tem que ter a parte psicológica. Na vida é a mesma coisa. Eu tenho que estar bem fisicamente, senão não vou trabalhar, né? Eu tenho que estar bem tecnicamente, eu tenho que ter a habilidade de fazer aquilo que eu estou fazendo. Se eu não sei pilotar um avião, eu não vou pilotar um avião. Eu tenho que estar bem psicologicamente, eu tenho que estar com a minha autoestima boa. Eu tenho que estar valorizando aquilo que eu faço. Tem um sujeito que reclama assim: o meu patrão não valoriza o meu trabalho. E eu pergunto: você valoriza o seu trabalho? Porque toda valorização começa com uma autovalorização. Então, primeiro você valoriza aquilo que você faz, para depois o mundo valorizar. É igualzinho. Primeiro você gosta de você, para depois o mundo gostar de você. Se você não gosta de você, como é que você vai esperar que o mundo goste de você? O mundo vai gostar de você se você mesmo não gosta de si mesmo? Não é um absurdo? Pois é, esse processo de você desenvolver a sua autoimagem, de você desenvolver a sua autoestima, é fundamental. Não é só na sua vida pessoal, não. É na sua carreira, é em você ser promovido, em você vender. Um vendedor que tem autoestima baixa, quando ele chega no processo de a transação de venda, ele não se sente confortável, ele não se sente com a confiança necessária para poder fazer acontecer. Porque se eu estou vendendo algo para alguém, eu tenho que passar uma certa confiança.
Se eu não tenho confiança no que eu estou vendendo, se eu não tenho confiança em mim mesmo, como é que o cara vai comprar alguma coisa na minha mão? Para valorizar a vida dele se eu não consigo valorizar a minha. Então esse componente ele não é muito discutido, ele não é muito trabalhado nas empresas. Pensa que simplesmente só o conhecimento é suficiente. Se fosse assim, todo mundo teria mais ou menos o mesmo desempenho, porque vão para as mesmas escolas, estudam com os mesmos professores, e o desempenho, você pega uma sala de 50 alunos, você acompanha aqueles alunos durante a vida, eles tiveram os mesmos professores, mas eles vão ter um desempenho totalmente diferente na vida, porque essa parte da valorização é fundamental. Então você tem que todo dia estar sabendo o seguinte, como é que você faz para você valorizar a contribuição que você está dando? Como é que você se sente valorizado no processo? Se isso não acontecer, nada mais acontece. Quero conversar com você sobre a diferença entre pedir, solicitar e agradecer. Muitas vezes nós ficamos pedindo as coisas para Deus. Na realidade, nós devemos estar agradecendo, não é verdade? Porque aquilo que nós necessitamos, nós já temos. Você imagina se você tivesse um filho, que toda vez que ele lhe visse, ele solicitasse alguma coisa. Você ia falar assim, ó, já veio o pidão de novo. Você ia começar a evitá-lo. Nós somos 6 bilhões e meio de pessoas. Você já pensou todo mundo pedindo? Na realidade, o que nós devemos fazer é agradecer, é manifestar gratidão. Agradeça aquilo que você tem para obter aquilo que você quer. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, porque ela funciona como se fosse uma cibernética. É como se fosse um processo de realimentação. Você sabe, se você colocar na temperatura de uma sala, no termostato 21 graus Celsius, a temperatura vai ficar em torno de 21, porque a temperatura da sala vai fornecer para o termostato a informação de que a temperatura está daquele jeito que deveria de ser ou não. A gratidão é o modo da gente dizer para o universo, ó, eu estou satisfeito, eu tenho que agradecer aquilo que tem e gostaria de ter, e também agradecer aquilo que eu não tenho e não gostaria de ter. Mas eu tenho que fazer isso, não é só da boca para fora, não. A linguagem, ela só tem força, solicitando ou agradecendo, quando aquilo que sai da minha boca, na forma de palavras, tem um reflexo no meu cérebro na forma de imagens. A minha linguagem só é poderosa quando ela está gerando imagens. Então você tem que prestar atenção naquilo que você fala, mas de uma forma que à medida que você vai falando, você vai gerando a correspondência linguística no cérebro. Então não adianta, por exemplo, eu estar falando só e não dá tempo de comunicar para o meu cérebro essas imagens. Ela não tem o mesmo impacto. Por exemplo, se eu vou fazer uma afirmação, que você sabe que hoje existem estudos mostrando o poder da afirmação. Se eu fizer uma afirmação só da boca para fora, eu vou provar que a afirmação não tem valor nenhum. Mas se eu fizer uma afirmação e cada vez que eu faço a afirmação, eu deixo gerar no meu cérebro a imagem correspondente à linguagem daquela afirmação, aí isso sim tem impacto. Aí você começa a ver que faz uma diferença. Se você começar a fazer afirmações negativas, você não quer nem pensar nisso, né? Engraçado, se eu falo que é para você pensar negativo, você fala, não quero. Agora, muitas vezes você discute se o pensar positivo funciona. Ninguém quer pensar desgraça, né? Porque se pensar desgraça pode acontecer, né? Quer dizer, essa parte a pessoa acredita. Não, eu não vou pensar desgraça para não acontecer. Agora é a parte positiva, ou é o outro lado da moeda. Então, quando você estiver solicitando, ou estiver agradecendo, ou estiver falando, você tem que deixar as imagens refletirem no cérebro.